Estamos aqui no Mackenzie, tá certo? Na Rua da Consolação, hoje acompanhando mais uma reunião da Academia Mackenzista de Letras, a primeira Academia de Letras de uma universidade do Brasil. E o Dr. Nelson Câmara, que é advogado, é escritor, é historiador, ele que foi um mentor intelectual desta Academia Mackenzista de Letras e que contou com o apoio, é claro, do vice-reitor e também do diretor do curso de comunicação aqui do Mackenzie. E justamente sobre isso eu gostaria que o senhor falasse sobre a Academia Mackenzista de Letras. De onde surgiu essa necessidade do Mackenzie de ter uma Academia de Letras? Bem, a Academia de Letras sempre ela surge universalmente com o sentido de desenvolver e difundir a cultura, de um modo geral. Ora, nada mais natural que uma universidade tenha esse objetivo também, de difundir a cultura. Ocorre que no Brasil, tradicionalmente, temos a Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis, Academia Paulista de Letras, em 1909. Então, a nossa academia se inspirou nessas duas e na francesa anterior, que é do Cardeal Richelieu fundou. No modelo de números clausos, 40 membros efetivos, cujas vagas só ocorrem quando morre um membro. Por isso que são considerados imortais. Cada cadeira corresponde também a um patrono que seria uma personalidade histórica já falecida. Muito bem. Como se trata de uma Academia de Letras do Mackenzie, os seus estatutos estabeleceram que, para ser acadêmico, entre outros critérios de qualificação, é ter vinculação direta ou indireta com a Universidade Mackenzie. Ou seja, ser formado pela Universidade Mackenzie ou a ela estar há mais de 5 anos vinculado no cargo de professor, reitor, etc. Primeira condição para ser escolhido membro da academia. A segunda questão é que também os seus patronos, ou seja, aqueles personagens falecidos que dão nome à cadeira, devem ter o mesmo critério de escolha, são ligados diretamente ou indiretamente com o Mackenzie. Então ficou muito bonito para nós acadêmicos a escolha desses personagens históricos, descobrindo por muitas vezes com surpresa personalidades vinculadas ao Mackenzie historicamente que nós nem sabíamos que estavam. Como exemplo, na Semana da Arte Moderna, Anita Malfatti, que era formada aqui professora e lecionou no Mackenzie, a grande Anita Malfatti da Semana da Arte Moderna, o próprio Bonifácio de Andrade Silva, José Bonifácio, que era amigo do John Mackenzie e se empolgou com a ideia do Bonifácio e investiu aqui no Faculdade de Engenharia do Mackenzie naquela ocasião. E assim por diante, sucessivamente. O próprio Rui Barbosa. Rui Barbosa, que era, inclusive, morava no Rio de Janeiro, jovem advogado, e que era amigo dos fundadores da família Chamberlain, da antiga escola americana, que queria lecionar em inglês aqui, mas havia problemas jurídicos de poder lecionar naquela época no Brasil em língua estrangeira. E ele deu parecer jurídico que era normal. E aí também foi fundada a escola americana, que começou em inglês, depois passou ao português também. Então, aos poucos, fomos construindo o nome dos personagens, a tal ponto que hoje já temos patronos, a tal ponto que hoje já temos 35 patronos. E como são 40, faltam ainda nominar mais 5 patronos, sem pressa. Não temos pressa nem para isso, nem para escolher os acadêmicos. Como é secular e o critério de admissibilidade é muito rigoroso, como se assistiu agora a indicação de novos acadêmicos, a indicação é tranquila, ela é sempre... Primando pela qualidade, não pela quantidade. Essencialmente pela qualidade, nunca pela quantidade. Além do mais, a academia se propõe a ser ativa e não passiva. Ela vai interagir tanto com a universidade como com a Universidade Brasileira. Foi aquilo que eu disse na reunião, se você ouviu, dentro da filosofia, por exemplo, que eu falei do filósofo Bergson, não é? Pensamento e ação, não só pensamento. Pôr em prática o pensamento, interagir internamente e externamente. Internamente com diversas faculdades
com os alunos e externamente com a sociedade brasileira, procurando construir uma sociedade brasileira mais justa e mais perfeita. Inclusive o Dr. Regis de Oliveira, ele foi um dos que foram empossados, né, no dia de hoje, e ele tentou acrescentar até uma ideia para a academia, além da difusão da cultura também, exercer um pensamento mais crítico com relação ao momento político brasileiro. Como que o senhor recebeu essa sugestão? Eu acho que este é o caminho, porque a academia tem que ter opção política, tem que ter, eu entendo. Política no sentido filosófico, não político partidária, jamais. Porque a ação do homem é uma ação política, o viver é político. E se não entendermos o momento político do país, a gente também não tem esse poder de transformar a sociedade, né? Então é por aí. Não vejo nada que possa impedir a academia de tomar posições políticas, embora não partidárias. Políticas. Uma política, viver é político. Pensar de maneira mais crítica a nossa política. É. O equilíbrio da sociedade, isso é questão política. Como se fazer? Tanto é que agora nós estamos apresentando hoje alguns personagens políticos que vão compor a academia na próxima sessão. Um deles é o ex-governador Cláudio Lembo, por exemplo. Não. Arquitetos, engenheiros também, advogados, estão todos aqui. Então é uma elite. Essa diversidade. Uma elite cultural em diversidade, é isso. E são várias linhas de pensamento, isso que é mais interessante, não é, doutor? Sim. São várias linhas de pensamento, isso que é muito interessante na academia, né? Claro, porque é a diversidade cultural. Ela não é uma linha só, é cultural. Aqui é arte, vai ser debatida aqui arte, política, a parte jurídica, a parte artística, arquitetônica, tudo. Exatas, humanas e biológicas se encontrarão aqui. Vai contribuir para melhorar, primeiro para interagir com a universidade, segundo para melhorar a sociedade brasileira. Tá certo. Meus parabéns, doutor Nelson Câmara, por ter aí, né, começado a sementinha. Agora você já tem uma planta, como o senhor falou no começo, e no futuro será uma árvore muito forte. Assim, nós temos certeza que acontecerá. Muito obrigado. Meus parabéns. Vamos acompanhar agora a sessão solene aí que impulsou os novos membros da Academia Mackenzista de Letras. Obrigado pela atenção. Agradeço a presença de todos os acadêmicos, dos novos acadêmicos, familiares, companheiros antigos do Mackenzie, a essa sessão solene, que é a terceira sessão da Academia Mackenzista de Letras, e que vai cuidar da posse de alguns novos acadêmicos escolhidos por critério muito seletivo da academia. Os senhores receberão imediatamente, os novos acadêmicos, um estatuto encadernado da academia. Esse estatuto e ata de constituição dá o norte da academia, que eu pretendo resumir. Ela seguiu o modelo tradicional francês, implantado na França pelo cardeal Richelieu. O modelo adotado pelo Brasil em 1909, na Academia Paulista de Letras, de Joaquim José de Carvalho, e também por Machado de Assis, anteriormente, no Rio de Janeiro. Ou seja, ela é constituída por números clausos, e 40 membros efetivos. 40 membros efetivos e, obviamente, 40 patronos. Como se trata de uma academia mackenzista de letras, e é bom que se observe com orgulho que é a primeira academia de letras de uma universidade brasileira. Nós sabemos que a Universidade de São Paulo não tem a Faculdade de Direito, mas não a Universidade USP, não tem a PUC, a Católica, nem a Federal. Logo, nesse ponto, também a Mackenzie, a Universidade Mackenzie, sai à frente, criando a primeira academia de letras de uma universidade no Brasil. Por ser uma academia de letras vinculada a uma universidade, a Universidade Mackenzie, ela segue alguma diretriz mackenzista. E, dentre elas, está de que
critério que para a admissão na academia, está aí no estatuto, o acadêmico deve ser formado pela Universidade Mackenzie, ou, se não formado pela Universidade Mackenzie, tenha mais de 5 anos vínculo com ela na condição de professor ou de direção ou de aluno de pós-graduação. Ou seja, há de existir um vínculo com o Mackenzie formado ou há mais de 5 anos em outra condição. Da mesma forma, foi discutido o critério para o patronato. Os patronos da academia devem ser sempre figuras históricas que tenham vinculação direta ou indireta também com a Universidade Mackenzie. Nesse sentido, e eu vou explicitar, porque hoje é a cerimônia que estão adentrando aos umbrais da academia diversas personalidades importantes, nós conseguimos, por consenso, e não temos pressa, porque como é secular a proposta da academia, 35 patronos. Ainda faltam alguns patronos para atingir o número limite. Porque, como diz, tem que ser personalidades com vínculo direto ou indireto com... E aí, só por curiosidade, dos senhores que vão receber esse caderno, o patrono número 1 ficou sendo o próprio advogado John Taylor Mackenzie, nova-iorquino, pela importância que ele teve na fundação do Mackenzie no passado. Ele financiou, na verdade, ele deu valor pessoal para construir a escola de engenharia do Mackenzie naquela ocasião. E aí vem a segunda surpresa. Quando nós procuramos os patronos luminares da história brasileira ou mackenzista para serem patronos, verificamos a relação, e com satisfação, a relação direta do nosso grande patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, com o Mackenzie de modo indireto. Como assim? O José Bonifácio, como todos sabem, um dos maiores luminares da história brasileira, um homem muito culto, ficou muitos anos na Europa estudando. E lá ele se aprofundou em estudos de mineralogia. E o Mackenzie, em Nova York, que era apaixonado também desse aspecto, se tornou amigo dele e, por influência de Bonifácio, acabou resolvendo investir no Brasil, procurando perseguir no futuro uma pesquisa nesse setor. Aí procuramos outro, Rui Barbosa. Mas Rui Barbosa, aqui todos nós temos grande atenção, na verdade se formou na São Francisco. E até nos meus livros eu falo muito da figura dele, participando até com o Luiz Gama, né, no livro Advogado dos Escravos. Ele era de São Francisco. Mas por que o Mackenzie? Porque ele, quando se fundou com o Chamberlain, a escola americana aqui de São Paulo, o Chamberlain era amigo do Barbosa, que tinha grande admiração pelos paragonistas. E tinha um escritório no Rio de Janeiro, lá na praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. E o Chamberlain procurou o Barbosa. E esse deu uma grande assessoria jurídica para dizer que seria legal, sim, criar em São Paulo, no Brasil, uma escola que lecionaria em inglês, que era uma dificuldade de resistência patriótica naquela época, mas não em português, em inglês, e ele conseguiu. Então passou a ser um patrono também da academia. Aí, eu não vou dizer todos, né, porque a lista é extensa. Aí o nosso grande companheiro, acadêmico, o professor Alexandre Urrado, que é diretor da Faculdade de Letras, do Mackenzie, falou: Semana da Arte Moderna. Não é possível que não tenhamos um representante na sala do Mackenzie. Eu falei, aí vamos verificar, tem sim. A extraordinária figura de Anita Malfatti, da Semana da Arte Moderna, que era mackenzista e se formou aqui no magistério. E foi professora. E foi posteriormente o vice-reitor está me informando que foi professora, lecionou no Mackenzie. Olha só essas joias, essas preciosidades que a academia está pensando, tanto para dar o nome ao patronato, como para a escolha dos novos acadêmicos. A academia foi fundada por 7 somente pessoas, somente o Nelson Câmara, que vos fala, o professor doutor Marcel Mendes, engenheiro, vice-reitor,
o Alexandre Guimarães, que está aqui à minha direita, professor, doutor em letras, o meu amigo, o ministro Eros Roberto Grau, que até mandou aqui para mim, de Paris hoje, uma mensagem: caro Nelson, infelizmente não cheguei aí a tempo, lastimo muito, realmente, é pena, peço que transmita todo o meu abraço afetuoso de verdade. Eros Roberto Grau, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O José Rodrigues de Carvalho Neto, meu particular amigo, colega de turma, ilustre desembargador, intelectual de primeira linha. José Carlos Costa Neto, hoje desembargador, na academia não era ainda desembargador, um grande intelectual, professor de direito autoral, a maior referência no Brasil em direito autoral. Está aqui. E aí assim começou a academia. Antônio Fernandes. Não, mas eu não. Ele já é o nato aqui que começou comigo, né? Desde os bancos acadêmicos. O Antônio Fernandes Neto, formado pela advogado, jornalista emérito, diretor de secretário de vários jornais de São Paulo durante muitos anos e eminente professor de oratória. Vamos até utilizar na academia para fazer curso de oratória para alunos da universidade. E aí, falando isso, eu já estou adentrando a outro aspecto da academia. E todos os senhores vão ter, cada um na sua possibilidade, de tempo da colaboração. A academia se propõe a ser não passiva, mas ativa. Ela se propõe a ter uma interação permanente com a Universidade Mackenzie. E já foi discutido até isso, decidido em reunião passada, que na medida do possível a Academia Mackenzie de Letras fará vamos dizer, apreciação de trabalhos acadêmicos, premiando-os. E fará também palestras, e fará cursos para acadêmicos. Por exemplo, publicações, etc. O doutor Fernando Neto vai ministrar um curso de oratória. Curso de oratória. Tem interesse também, viu? Eu já fui convocado para dar uma palestra para os estudantes da faculdade sobre Luiz Gama, em função do meu livro O Advogado dos Escravos, né? Luiz Gama, e assim por diante. Os senhores todos terão a mesma oportunidade. Hoje temos a honra da posse de novos ilustres acadêmicos. E são eles, Thales Castelo Branco, Álvaro Vilar Azevedo, Regis Fernandes de Oliveira, José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, está ausente por problema de saúde com a filha Maria Lúcia Marcondes Carvalho Vasconcelos, secretária de Estado da Educação e reitora do Mackenzie, e o ausente, e Cristiano Mota Aguiar presente. Como para cada um desses novos acadêmicos existe um acadêmico indicador, eu vou me permitir começar, já que estou com o microfone, a dizer o currículo bem resumido, porque tem que ser resumido, dos seus sindicatos. Thales Castelo Branco, advogado criminal da minha geração, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo em 2004 e 2006, vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil de 1990 a 1991, por indicação unânime do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, diretor do Departamento de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo de 1968 a 1978, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo por 4 mandatos eletivos, 1979, 1981 a 81, 1981 a 1983, 1983 a 1985 e 1925 a 1987. Professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados de São Paulo, na área de Direito Penal e Processo Penal, de 1998 a 2000. Presidente do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, por 2 mandatos,
1999 a 2001 e 2001 a 2003. Conferencista e docente da Escola Paulista de Direito. Membro do Instituto de História Geográfica de São Paulo. Autor dos livros Da Prisão em Flagrante de Saraiva, que eu digo que já está na 5ª edição esgotado, e Teoria e Prática dos Recursos Criminais, pela Saraiva. Autor de inúmeros artigos e estudos jurídicos publicados em revistas e jornais, Revista dos Tribunais, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Advogado, Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, Veja, etc. Autor de diversas separatas e arrazoados forenses, caso típico do licenciamento de defesa, em defesa da ministra Zélia Cardoso de Mello, em defesa do professor Leonardo Teodoro de Castro, e tantas outras mais atividades e qualificações que me permito não continuar. Mas já temos uma ideia do currículo desse notável novo acadêmico, a quem eu tenho a honra de indicar e oferecer já uma... Por gentileza, entregar para ele. Pode colocar. O doutor Carlos, o doutor Thales Castelo Branco vai ocupar a cadeira número 22, cujo patrono é Jorge Americano. Jorge Americano, que todos sabem, todo maquinista sabe, foi um grande professor da nossa universidade e foi reitor da universidade. Né? Foi o primeiro diretor da Faculdade de Direito. Foi o primeiro diretor Reitor da USP, reitor da Universidade de São Paulo. Não foi Reitor da Universidade de São Paulo. Foi reitor da USP e primeiro diretor aqui da Faculdade. Então, mais adiante, Thales, mais adiante eu vou conceder a palavra para você e para cada um. A cadeira que você vai ocupar é a número 22, cujo patrono já disse Jorge Americano. Dito isso, vamos agora ao segundo membro. O outro importante acadêmico que nesse momento está assumindo é o professor Álvaro Vilaça Azevedo. Pediria ao doutor que fizesse, Costa Neto, fizesse a exaltação do seu currículo e entregasse a ele depois. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos e agradeço a presença. Professor Álvaro Vilaça de Azevedo foi um nome lembrado. Se é que isso é possível, faça a sua notoriedade. É um nome quase que adentra, né, os ambientes, mas de qualquer forma, eu e o desembargador José Rodrigues de Carvalho Neto fizemos questão de que fosse um dos primeiros a ser lembrados ocupar a cadeira de acadêmico. E se realmente nós fôssemos aqui ler ou dizer todo o currículo do professor, seria realmente muito extenso e o sol já se poria no horizonte. Então vamos muito sinteticamente dizer: professor Álvaro Vilaça Azevedo, doutor em Direito, professor titular de Direito Civil, regente de pós-graduação e ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, professor titular de Direito Romano, de Direito Civil e ex-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, professor titular de Direito Romano e diretor da Faculdade de Direito da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, em São Paulo, advogado e ex-conselheiro federal e estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, colar do Mérito Judiciário pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, parecerista e consultor jurídico, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, com aproximadamente 22 livros publicados, verbetes de enciclopédia, artigos e pareceres. Vindo à Academia, professor Álvaro Vilaça Azevedo. Obrigado.
Colar não? Sem colar, eu vou tirar o colar. Não cola. Aqui, ó. Acho que... Obrigado. Quero adiantar aos novos acadêmicos que ao final terão oportunidade da palavra. Ainda não foi concedido aos novos acadêmicos, mas será concedido oportunamente. Vou dizer, meu caro, que qual é a cadeira que o professor vai ocupar? Isso o presidente faz assim. Posso? O professor Vilaça optou pela cadeira número 31, cujo patrono é Rui Barbosa. Vai na frente. Agora também volta a palavra o doutor Regis Fernandes. Dr. Regis Fernandes de Oliveira, também foi uma lembrança do José Rodrigues de Carvalho Neto, que foi seu colega em termos de Tribunal de Justiça de São Paulo, e minha também. O professor Regis Fernandes de Oliveira, nascido em Monte Aprazível, São Paulo, é professor titular da cadeira de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, desde 1994. Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo de 1990 a 1993. Presidiu a Associação Paulista de Magistrados de 1988 a 1989 e a Associação dos Magistrados Brasileiros de 1990 a 1991 e a Federação Latino-Americana de Magistrados, 1991. Como atividade político-partidárias, foi deputado federal de 1994 a 1996, vice-prefeito de São Paulo, de 1997 ao ano 2000, foi prefeito da capital e eleito deputado federal em 2006. Bem-vindo à academia, professor Regis Fernandes de Oliveira. Eu apenas completaria também, professor Regis, a sua cadeira, escolha de número 20, cujo patrono é o poeta Guilherme de Almeida. Prosseguindo, também com Vossa Excelência, o José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino. José Carlos Xavier de Aquino, desembargador, filho de um empresário e servidor do Tribunal de Justiça e de uma poetisa, cresceu com um pé no judiciário e outro na música. Escolheu a primeira carreira ao se formar, tornando-se promotor de justiça e procurador de justiça, ocupando cargos de assessoria na Secretaria da Administração e Secretaria da Segurança Pública, ambas do Estado de São Paulo. Chegou à magistratura pelo 5º Constitucional do Ministério Público em 1992 e no ano de 1999 foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça, judicando inicialmente no extinto Tribunal de Alçada Criminal. Professor da Unip, Mackenzie e Unifel e FAAP, é coautor com o desembargador José Renato Nalini do livro Manual de Processo Penal, já na sua 4ª edição. E em 2015 lançou a 5ª edição do livro A Prova Testemunhal, com ênfase ao novo capítulo sobre delação premiada. Escreveu, entre outros, os recentes artigos Alforria da Polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário, publicado na Folha de São Paulo, e Revista Vexatória e o Desrespeito à Dignidade, na revista online Conjura. Em sua carreira jurídica, entretanto, não abandonou o violão. Tem dedicado seus trabalhos musicais em prol de entidades de assistência espiritual e social, como a Associação Cruzeiro, que atende crianças com paralisia cerebral, e a Casa de Dom Inácio, que deu o nome ao seu penúltimo trabalho e que atende pessoas de todo o mundo. Complementaria apenas fatos que ocorreram recentemente, há poucos dias, que o desembargador Xavier de Aquino, hoje ele ocupa a posição de decano do Tribunal de Justiça de São Paulo
e é atualmente o corregedor-geral do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bem-vindo à academia. O professor José Carlos Xavier de Aquino vai ocupar a cadeira permanente, né, número 26, cujo patrono é o professor Miguel Ayala. Agora eu vou conceder a palavra ao nosso vice-presidente, que é vice-reitor da universidade, o professor doutor engenheiro Marcial, que vai fazer indicação do sindicato. Boa tarde a todos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para saudá-los muito bem-vindos aqui ao campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São todos mackenzistas, muito ilustres, e muito nos honra a presença de cada um. O professor Alexandre Wadi, diretor do Centro de Comunicação e Letras da nossa universidade, e eu, vice-reitor da universidade, temos aqui o privilégio de apresentar como novo acadêmico e também como acadêmico novo o professor desta casa, Cristiano Mota Aguiar, que está aqui assentado, e que, apesar de jovem, como se percebe, acumula já no seu currículo uma escala aqui de destaque como graduado que é em letras, mestre em letras, com estágio no exterior, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, com também atuação na Inglaterra, onde foi escolhido como um dos melhores jovens escritores brasileiros pela revista Granta. Ele já se destaca, portanto, como escritor, como crítico literário, editor e professor, atuando inclusive no programa de pós-graduação de letras, atuou inicialmente na Universidade Federal de Pernambuco e atualmente aqui no Centro de Comunicação e Letras da nossa universidade. Tem prêmios de destaque, desde o próprio doutorado, que conquistou com distinção e louvor, e outros destaques aqui que estão pontuados no seu currículo Lattes. O professor Cristiano é autor já de livros, são 6 as obras publicadas, com destaque para a obra chamada Recortes de Ana, publicado em Recife pela Mariposa Cartoneira, em 2014, Ficção em Pernambuco, Breve História, publicada em 2013, edição do autor, e Ao Lado do Muro, publicado em Campina Grande pela editora Meta no ano 2006, além de outros textos, artigos, capítulos de livros que já somam aqui algumas dezenas. Portanto, é com muito prazer que nós aqui apresentamos o novo membro da nossa Academia Mackenzista de Letras, o professor Cristiano Mota Aguiar. Acrescentando ou complementando, o professor Cristiano Mota Aguiar vai ocupar a cadeira permanente número 8, cujo patrono é Adolfo Casais Monteiro. Parabéns. Antes de entregar a palavra ao orador designado, que é o acadêmico Antônio Fernandes Neto, eu queria registrar a presença muito gratificante de representantes da ABAMAC. A ABAMAC é a Associação de Bacharéis do Mackenzie, da qual eu sou um conselheiro também. E uma entidade que muito tem contribuído, nos ajudado nessa luta para a formação também da Academia de Letras. Muito obrigado pela presença de vocês, o meu colega Walter Alves Silvestre, meus familiares aqui presentes, advogados, familiares, meu filho Mário, minha esposa, etc. Todos são muito bem-vindos aqui e muito nos estimulam para prosseguir, senhora, muito nos estimulam para prosseguir nessa tarefa
cultural ingente que nos propusemos. Concedo assim, em seguida, a palavra ao Antônio Fernandes Neto, doutor Antônio Fernandes Neto, que será o orador nesse momento. Só isso? Opa. Tranquilidade. Senhor presidente, novo presidente Nelson Câmara, prezados acadêmicos, familiares, amigos e pessoas que vêm prestigiar este acontecimento. Conferiu-me o nobre presidente Nelson Câmara a honrosa incumbência de saudar os acadêmicos da Academia Mackenzista de Letras, que hoje assumem suas cadeiras para a grandeza da novel instituição. Faço-o com inexcedível emoção, pois aqui estão chegando personalidades de grande saber, cultura e sensibilidade, aptas, portanto, a desempenhar trabalho de notável expressão cultural e social, voltado para a educação e a valorização do homem. Sede bem-vindos, Cristiano Mota Aguiar, Regis Fernandes de Oliveira, Thales Castelo Branco, de quem tive a felicidade, com quem convivi pouco, muito pouco, do que mais deveria ter convivido aqui na Faculdade de Direito, sempre admirando-o, e agora volto a conviver com ele pessoalmente e admirá-lo também. Álvaro Vilaça Azevedo e José Carlos Xavier de Aquino. Sede bem-vindos todos. Sois figuras humanas excepcionais, que sempre pontificastes, onde exerceis vossos deveres e compromissos profissionais e particulares, colocando invariavelmente o brilho de vossa erudição a serviço da causa humana, sempre ancorada na liberdade. A nossa missão, a partir de agora, irmanados, lembra a daqueles portadores de farol que nas madrugadas sombrias iluminam o caminho de trabalhadores muitas vezes sonolentos e desmotivados. Seremos um serviço de alerta permanente, uma lâmpada sempre acesa a serviço da humanidade. Cumpre-nos estudar respostas para os grandes desafios contemporâneos, com a consciência de nossas limitações, porém com a certeza de que poderemos derruir muitas das muralhas opostas aos avanços do processo civilizatório. Certamente não poderão nos intimidar falsos paradigmas da modernidade, que buscam solapar os autênticos padrões de progresso e de justiça, tentando impingir à comunidade sinais trocados de valores como amor, paz, justiça e liberdade. Temos uma grande nave que nos tranquiliza, nos protegerá a todo momento, que é a querida Universidade Presbiteriana Mackenzie. Disse o poeta: meu caminho é de pedras, como posso sonhar? Nós, parodiando, podemos afirmar: minha constelação é de letras, como posso fracassar? Parabéns, comovidos pela sua manifestação. Como sempre, vamos dar continuidade aos trabalhos. Logo vamos conceder a palavra aos novos acadêmicos, lembrando o seguinte: FANOL da academia
a academia, como é secular, ela não tem pressa. E nós estamos com 40 vagas, 40 membros. E no momento já preenchiam indicação de 15 acadêmicos. Isso é porque o processo seletivo é interessante sobre o aspecto jurídico. Eu posso dizer, sobre o aspecto jurídico é legal, a Academia Mackenzie de Letras efetiva o princípio constitucional contido no artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que em seu acápite estabelece: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Fecho aspas. E continuou. Na linha desse mesmo princípio, a AML, Academia, né, se propõe a debater e difundir a cultura em seu sentido mais amplo para a formação de uma sociedade brasileira mais justa e preparada. Então, por esse norte, vê que a missão da Academia é muito grande, será muito grande. E por isso o processo seletivo de admissão tem sido vigoroso para escolher joias ou tesouros como os senhores. Dito isso, em prosseguimento, eu quero dizer que a palavra, nesse momento, está franqueada a qualquer acadêmico novo que queira dela fazer uso. Tem algum acadêmico que quer fazer uso da palavra? Pois não, professor? Lá está a palavra. Eu já imaginava que na Casa do Direito, nesta universidade, a palavra tivesse de ser burilada e mostrada ex corde, no sentido de que estamos na nossa casa. Foi uma satisfação imensa essa de receber esta homenagem, de participar da Academia Presbiteriana Mackenzie de Letras, justamente porque a Academia de Letras, dentro de uma universidade, é um celeiro onde se encontram as grandes inteligências, como é o caso da maior inteligência do Brasil e, quiçá, de muita parte do mundo, do nosso Rui Barbosa, que eu tenho a honra de secundar numa cadeira. Não merecidamente, porque, na verdade, falar sobre Rui, qualquer tempo que fosse, ainda que 500 horas, nós estaríamos sempre afrontando com a dignidade da grande personalidade jurídica e estatal que foi Rui Barbosa. Eu preparei até algumas palavras para falar, mas acho que seriam insuficientes, de tal maneira que eu ficaria aqui envergonhado em falar 5 minutos sobre o nosso Rui Barbosa. Ele é... Pode ser 10. Pode ser. Não, eu preferia falar 45. Aí todos gritariam de raiva. Pare, não grite, não fale. Mas de toda maneira, eu quero agradecer aos nossos amigos que me indicaram, como eu disse aqui, o nosso desembargador Costa Neto, palpiteiro, e o meu querido Zé Baiano, que é conterrâneo do nosso patrão Rui Barbosa, Zé Baiano, Zé Rodrigues e Carvalho Neto, todos com os quais eu tive a oportunidade de conviver, com meu amigo também, Thales Castelo Branco. Nós escrevíamos aqui, eu e ele, um jornal inteiro por falta de colaboração dos nossos acadêmicos, que andavam muito ocupados e não nos davam, não forneciam material para a nossa edição. Regis e Aguiar, todos amigos, eu não vou mais nomear alguém, porque eu estaria propriamente determinando alguma coisa que é praticamente indeterminável, porque essas amizades desses ilustres mackenzistas, do nosso querido vice-reitor aqui presente, né, o Marcel, e o diretor lá da Faculdade de Ciências, e o nosso querido Macedo. Às vezes eu erro o nome, se eu errar o nome, corrija. O Macedo, diretor
presidente da nossa instituição. Sinto-me muito honrado e digo que, na verdade, falar sobre Rui é sempre fazer uma oração. Assim como a oração que ele fez aos moços, que foi realmente uma peça literária. A crítica que ele fez ao Código Civil, que foi uma crítica fantástica, a réplica e a tréplica do Carneiro Ribeiro, que foi o professor dele, que na verdade trouxeram à baila uma das maiores discussões filológicas do nosso Brasil. De tal sorte que o Código Civil de 1916, que é de Clóvis Bevilacqua, ficou enriquecido pela linguagem, porque realmente teve esses manipuladores da nossa linguagem fantásticos, que foram esse Rui Barbosa e o filósofo Carneiro Ribeiro, que tinha sido o seu professor. De maneira que eu lembro aqui na coletânea literária de Rui, para destacar uma frase desse nosso grande herói nacional da cultura, aquela da couve e do carvalho, em que ele diz que há pessoas que plantam a couve para o prato de amanhã, outros que se perpetuam em dizer os carvalhos, ou o carvalho, que é o futuro inquebrantável que existe aí nos grandes ideais humanos. E aí então eu digo que o Rui Barbosa foi um plantador de carvalhos. Tudo que ele fez foi emérito, ainda que não conseguisse por 4 vezes ser o presidente da nossa República. Talvez estivéssemos hoje melhores se ele tivesse nos dado esse início de participação fantástica desta cabeça genial, o grande Rui Barbosa. De maneira que eu quero também enaltecer, dizendo que ele fez o próprio epitáfio para ser escrito na sua lápide, quando ele diz assim: estremeceu a justiça, viveu no trabalho e sem perder o ideal. Muito obrigado. Doutor Thales fala. Senhor vice-reitor, senhores desembargadores, o advogado nunca perde esse sentimento de respeito que tem pelos juízes, pelos desembargadores, pelos ministros, enfim, por aqueles que administram a difícil arte de julgar. Mas eu me lembro nesse momento de uma observação de Ortega y Gasset, quando dizia que em muitas oportunidades o melhor discurso é o silêncio. Portanto, eu vou falar muito pouco. Eu estou entre comovido e surpreso. Comovido por receber esse colar, que tem um significado muito grande para mim, como o meu amigo Álvaro relembrou. Nos bancos acadêmicos nós fazíamos um imenso sacrifício pessoal, e o Álvaro, além de ser redator do jornal, era também um fotógrafo. Nós fazíamos a conduta. E a emoção surge daí, nasce daí, se propaga daí, e um sentimento imenso de admiração se dirige ao presidente da Academia Maquenzista de Letras. Eu pensava, vindo para cá, se não fosse a ousadia de alguns homens, certamente a América nunca teria sido descoberta, entre aspas ou não, por Cristóvão Colombo. Um genovês que disse: não, eu vou atravessar esses mares indômitos, porque do outro lado há terra. Essa visão do nosso presidente, essa percepção, essa sensibilidade humana é realmente comovente. Esse trabalho
ao mesmo tempo genial e grandioso, que o meu amigo Nelson Câmara, grande escritor, fez ao organizar quase que exclusivamente só a Academia Mackenziana de Letras, é digna de uma admiração imensurável, de um sentimento enorme de respeito e principalmente de imensa gratidão. Parabéns, senhor presidente. E a nossa tem uma peculiaridade especial. Transcende a academias comuns. Ela é vinculada a uma universidade. E por isso nós nos propusemos a contribuir com essa universidade, que é uma característica sui generis de uma academia. Eu apenas, o meu ideal, e também lecionei por pouco tempo em universidade, lecionei na FMU para os formados em Direito, na curso de especialização em Direito do Trabalho, apenas isso. Eu fui aluno no mestrado do professor Cesarino Júnior, e com ele eu aprendi muita disciplina, metodologia, e me tornei escritor. Também, além de advogado, escritor, festejado, até mais do que devia, do que eu merecia. E, aliás, o último livro que prefaciou foi o Seu Presidente, Nalini, meu penúltimo livro, Corações Partidos, 1932, sobre a Revolução Paulista. O último foi desafiador, né? Do réu Jesus Cristo. Ele está revelando um segredo agora. Entre acadêmicos não pode ter segredos. Eu fui surpreendido, Thales, há uma semana, com uma carta, surpreendido e emocionado, com uma carta que recebi do Papa, do Vaticano, oficial para mim. Até eu escaneei, mandei, né? Isso é para escanear, me cumprimentando por esse livro do réu Jesus Cristo, que é um livro, diz que é inédito, porque ele não costuma fazer isso. E mandou com uma foto dele e tal. Eu já tratei de colocar no quadrinho, né? Não é isso? Porque a segunda não virá, né? E isso tudo pelo livro do réu Jesus Cristo, prefaciado pelo grande advogado Marísio Oliveira, advogado criminal. Marísio Oliveira. Isso só serve para mim, não é para vaidade, serve para estímulo de continuar a percorrer essa vida, nos últimos anos que me restam, não sei quantos, mas percorrer construindo, servindo e construindo. E esse é o sentido que me motivou, amigo Thales, a trabalhar com muita ajuda desses dois personagens que estão aqui ao meu lado, mais os da cabeça dos fundadores, para poder levar adiante essa ideia da nossa academia. Então, muito obrigado, não poderia deixar de agradecer. E desculpe pelo alongado das palavras. Quem está com a palavra, o próximo? Olha, eu vou falar antes ou depois do Regis? Antes, tá bom. Antes. Tá bom. Senhor presidente, senhor vice-reitor, é com muita honra receber essa medalha. Eu sou mackenzista e também fui aluno de Flamínio Fabra, Silvio Rodrigues, Edgar de Magalhães Noronha, e saúdo todos em nome do nosso bedel Miro, que foi bedel de todos aqueles mackenzistas. Muita alegria em encontrá-lo. E eu escolhi Miguel Reale, não pela sua obra jurídica, mas porque o que falar de Miguel Reale, a sua teoria tridimensional do direito. Escolhi porque eu escolhi o direito por causa de um primo dele, que era o desembargador Queiraria Neto, pai de um grande amigo meu, que é músico também,
Benedito Dantas Queiradia, primo do Miguel Reale Júnior. E Miguel Reale sempre esteve no meu caminho. Quando eu fiz um curso de pós-graduação e doutorado na Itália, em Milão, o meu professor de então, Jean Domenico Pisapia, me perguntou de Miguel Reale. Que ao contrário de que tudo que acontece dos livros italianos serem traduzidos para o português, o dele era vertido ao italiano. Todos conhecem a obra do professor Miguel Reale. E sempre ele esteve às voltas, às minhas voltas. Por isso eu escolhi Miguel Reale. É evidente que estou muito distante, equidistante do seu calor, da sua sabedoria. Parece até uma pretensão demasiada da minha parte, mas é mais por essa amizade e por conhecer a casa que era Dianeto, desembargador, é que, jovem, comecei a admirar o direito e talvez foi ele que me deu essa opção de fazer o direito e ser hoje o corregedor geral da Justiça, o que muito me envaidece, e eu atribuo aquele a Dianeto e podia obrigar a Miguel Reale. Muito obrigado. Muito bem. A palavra está com o Dr. Regis. Meu caro presidente, ilustres acadêmicos, demais colegas e familiares aqui presentes, vou ser mais rápido do que imaginava, mas apenas para dizer da minha satisfação e da minha honra de ter sido indicado pelos queridos amigos aí, o Costa, Neto e o Zé, para integrar esse colegiado. E ainda mais subscrevendo as palavras do Thales, tê-lo na nossa presidência. É muito prazeroso encontrar pessoas tão ilustres, isso estendido, claro, aos demais acadêmicos também, e bati o olho rapidinho aqui no nosso estado e vi que o objetivo nosso é estritamente cultural, o que, claro, não nos impede de, como integrantes de uma elite intelectual, de ter outro tipo de preocupação também que a gente possa trazer para debate, para discussão, e já vi que vai ser esse ambiente muito gostoso, saudável, descontraído, para poder trocar realmente ideias. E nunca é demais lembrar, eu tentei redigir aqui a frase, mas não consegui por inteiro, né? Da frase de Rui Barbosa, aquela famosa frase, tanto ver triunfar as unidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus, os homens chegam a desanimar da honra e a ter vergonha de ser honestos. Eu não sei se reproduzi na íntegra, mas foi o que tinha na memória. Mais ou menos. E é isso que retrata o nosso país de hoje, presidente. Então eu proponho que a gente, ao lado de cuidar da parte intelectual, que é muito prazerosa, de ter os escritores à mesa, de também nos preocuparmos com o nosso país, né? Eu acho que nós não podemos nos dar o luxo de discutirmos algumas coisas apenas em tese e deixarmos de apresentar eventualmente alguma coisa concreta para discussão, porque o país está absolutamente à deriva, sem rumo, nenhuma crítica a qualquer tipo de política, qualquer tipo de partido, nem nada disso, mas o país realmente está sem rumo. Então, uma elite intelectual que se reúne não pode se dar o luxo de ficar fora de ter esse tipo de preocupação, de saber quais os caminhos que o país vai ter, não apenas no âmbito cultural, para ficarmos, claro, eu escolhi como patrono aqui Guilherme de Almeida, embora seja do ramo jurídico. Por quê? Porque a gente percebe que realmente o direito nos dá grandes prazeres, claro, de ouvir falar um Vilaça, de ouvir falar um Xavier de Aquino, de ouvir falar um Tales, Castelo Branco, com toda a verbosidade que todos os três têm, mas passar um pouco por aquele
por aquilo que nos dá exatamente o nosso desencontro conosco mesmo, né? Que é a própria poesia, que é realmente quando o homem tem a inspiração divina de poder dizer coisas que os outros possam ouvir e possam fugir um pouco do dia a dia. A poesia, para mim, serve exatamente para isso, para que a gente possa fugir de nós mesmos, sair, deixar algo voar, deixar o pensamento solto, mas isso nos obriga de novo à volta à realidade. E essa volta à realidade significa, bom, vivemos neste país, temos essa responsabilidade de estarmos aqui. É claro que eu vou fazer oportunamente o elogio a Guilherme de Almeida, mas nesta quadratura que o país vive, nós ficamos absolutamente preocupados não por esse tecido político, mas eu acho que nós não podemos nos dar o luxo numa academia dessa, especialmente no Mackenzie, todos nós fazemos questão de honrar, de identificar, de elogiar, de viver o Mackenzie, voltamos agora para essa convivência, de termos aí preocupações desta hora, preocupações de caráter político, de caráter de sensibilidade para a nossa realidade. Não é só o poeta que tem isso, o jurista também tem. Mais do que nunca, unindo as duas facções, tanto o lado político quanto o lado poético, intermediado isso pelo lado jurídico, acho que nós podemos aí discutir grandes temas que possam ser úteis, não só do campo jurídico, do campo cultural, no seu sentido mais amplo, tal como define a nossa própria Constituição, mas nos debruçarmos sobre problemas de encaminhamento de questões que possam eventualmente até servir de sugestão para o país, para que ele possa encontrar um rumo, porque hoje realmente nós não visualizamos qualquer tipo de caminho que nós possamos ter no Brasil de hoje. Enfim, terminando, agradecer, emocionado o convite para integrar essa academia, agradecer, me sentindo agradecido de estar de volta ao Mackenzie, né? De vez em quando a gente veio aqui fazer umas palestras aí na Faculdade de Direito, mas é entrar e sair. Então aqui agora é a oportunidade de entrar e ficar um pouquinho, pelo menos, para poder discutir algumas coisas que possam ser importantes. Daí a minha alegria estar participando deste evento, está sendo empossado na companhia de 3 queridíssimos, de 4 que agora se sentem incorporado à amizade, de 4 queridíssimos amigos, e compor este colegiado tão importante, tão preparado, e que daqui saia realmente alguma contribuição nossa, de todos nós, não só para o mundo cultural, mas também para o mundo político. Obrigado. Doutor Regis. Só queria quebrar o protocolo para fazer um destaque, que eu me esqueci, que está aqui presente o nosso querido Almiro, chamado Miro, que era chamado de Miros Magazine, na época em que eu era professor de latim e português, na Faculdade de Direito do Mackenzie, por ordenação do nosso querido primeiro presidente, que foi diretor, que foi Jorge Americano, e que ele era o nosso auxiliar, que nos aguentava aí até de madrugada. E veio aqui hoje, me encontrei pelo corredor, e eu tinha esquecido de fazer essa mensagem. Miro, meus agradecimentos a você. Em segundo lugar, fazer só uma retificação no meu currículo, porque senão eu vou ficar inferiorizado, porque eu também sou músico. Embora meio barulho. Grande baterista. Grande, porque tem 1,76 m. Eu sou testemunho. Obrigado. Desculpe a introdução. Não, foi muito oportuno. Eu queria dizer a esse respeito, fica uma interessante academia, né? Como disse o Dr. Regis, é cultura geral a serviço de uma sociedade mais justa. A academia está até na nossa introdução, nós falamos o seguinte: na linha desse mesmo princípio, a MS propõe se debater e difundir a cultura em seu sentido mais amplo, para a formação de uma sociedade brasileira mais justa e preparada. Significa que ela está dentro, por exemplo, do pensamento filosófico de Bergson. Filósofo Bergson, pensamento e ação. Esse é realmente o objetivo da nossa academia, o que torna um pouco diferente das tradicionais academias. Ela deve ser atuante e participativa. E começa sendo participativa, até por proposição da reitoria e diretoria, como interna corporis.
para os próprios acadêmicos de diversos cursos que o Mackenzie e a Universidade mantém. Mas, mudando já aqui, descontraída a reunião, como se falou em músicos, então eu quero também fazer justiça. E não poderia omitir aqui o meu amigo Costa Neto, que está silente, mas eu sei, ele é um grande escritor de letras musicais famosas no Brasil. Entre algumas, exclusiva pela cantora Bethânia, pelo cantor Djavan, entre outros, não é? Djavan não. Mas é MPB4, Maria Bethânia, Leila Pinheiro, Guilherme Arantes, entre outros. Eu quero dizer uma coisa, aqui será uma academia de letras e não uma banda musical. Deixa claro isso. Bom, então, depois dessa descontração, e prosseguindo, eu quero passar a palavra para o novel acadêmico, professor Cristiano. Boa tarde a todas e todos. No microfone, por favor. Microfone, ok. Obrigado. Eu queria só cumprimentar, né, o presidente Dr. Nelson Câmara, agradecer muito, né, ao Dr. Marcelo e ao Dr. Alexandre pelo convite. Não sou músico e canto muito mal, mas eu posso. De repente fui o produtor da banda e para mim também é um prazer estar com vários juristas, porque a minha primeira formação é uma formação jurídica. Eu fui aluno da saudosa Faculdade de Direito do Recife, a famosa Casa de Tobias Barreto. Não concluí o curso de Direito para fazer a letras, então acabei fugindo para as letras e um pouco do lado do direito. E só queria agradecer de fato, as academias de letras em sua origem, elas sempre cumprem uma função social. Essa função social é fazer com que a palavra seja celebrada e seja sempre discutida e culturalmente acessível a todos. Então esse é o norte. Então mais uma vez muito me honra e muito obrigado. Bem. Eu peço licença para fazer uso novamente aqui do nosso microfone para, em certo sentido, justificar a ausência do magnífico reitor, o Benedito Guimarães Aguiar Neto, que, pelo estatuto, ele é o presidente honorário da nossa academia. E então, aqui no privilégio do reitor, seja quem for o reitor futuramente, ele será automaticamente presidente honorário da academia. No caso presente, o doutor Benedito está, no dia de hoje, numa visita institucional, oficial, em comitiva, no Reino Unido, visitando ali grandes universidades, Manchester, Oxford e Cambridge, em comitiva. Portanto, não pôde estar presente. Está aqui representado pela sua esposa, professora desta universidade, a doutora Virgínia Malta Aguiar, que, por coincidência, é mãe de novo acadêmico. E eu gostaria de mencionar também que vejo aqui algumas pessoas aqui familiares dos nossos acadêmicos e vejo também, se eu não estiver enganado, estudante aqui da nossa universidade. Eu gostaria de fazer esse registro, porque é auspicioso poder ver aqui que já existe aqui sangue novo e gente entrando na fila para futuramente ser aqui, então, tornar-se um imortal, entre aspas, naturalmente, aqui em nossa Academia Mackenzista de Letras, o que é um grande privilégio, certamente, para cada um de nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer receber os novos acadêmicos, os visitantes também. Quero justificar a ausência da professora Maria Lúcia Vasconcelos, professora do curso de pós-graduação em Letras aqui no Mackenzie. Foi nossa reitora também, hoje seria empossada como nova acadêmica, mas em virtude de uma cirurgia com a sua filha, não pôde estar presente hoje, certamente estará presente agora no mês, reunião no mês de dezembro. E me fazendo um pouco
pegando um pouco a palavra do Dr. Marcel, agradecer ao nosso aluno que representa a Academia dos Estudantes de Letras do Mackenzie, que é fundamental que haja essa relação entre as academias. Bem, prosseguindo, como já adiantou o professor Alexandre, nossa próxima reunião. E a nossa próxima reunião, estatutariamente, era mensal e já está aprazada para o próximo dia 1 de dezembro, que é uma terça-feira. Sempre é realizada às terças-feiras, uma vez por mês. E no horário convencional, que é bom para todos, segundo o denominador comum estabelecido na ocasião, das 16 horas. Todos entendem que é um bom horário. Então, por favor, agendar para dia 1º de dezembro, uma terça-feira, às 16 horas, uma nova reunião nossa aqui. Nessa nova reunião, que vai estar presente a professora, doutora Maria Lúcia, que não falou no currículo dela, mas ela também foi secretária de Estado da Educação, tanto da educação do município, quanto da educação... Secretária de Educação do Estado. Do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, portanto, uma pessoa de grande gabarito no setor da educação. Aí eu homenageei a minha irmã, que foi também diretora, que está presente, diretora municipal de educação, Marilza Câmara. E quero dizer que nós combinamos aqui, é um momento solene em cada reunião acadêmica, de, se um acadêmico quiser propor o nome de um novo acadêmico para tomar posse, que o faça em cada reunião, gradualmente, até que se complete os 40. Nessa oportunidade, aqui eu vou passar a palavra para o professor Marcel, que já tinha me adiantado um nome a propor para aprovação, um novo acadêmico, e tomar posse na próxima reunião, do dia 1º de dezembro. Eu já consegui reservar um auditório. Eu tenho o privilégio aqui de sugerir e recomendar o nome do professor Dr. Carlos Guilherme Mota, historiador, professor emérito da USP, primeiro diretor do Centro de Estudos Avançados da USP, professor desta casa há 15 anos, foi primeiro coordenador do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura, autor de mais de 15 obras, algumas consagradas em edições já de série elevada, pessoa que circula no meio intelectual paulista e nacional com grande desenvoltura e muito honra esta casa, tal como honrou a Universidade de São Paulo, até que se coroou professor emérito e continua ainda brilhando pelo seu destaque, sua cultura e sua desenvoltura intelectual. Submetendo a discussão, de minha parte, eu aprovo. Quero subscrever, foi isso bem e do mais alto gabarito. Então, Com louvor total. Com louvor à indicação. Aliás, há pouco dia ele estava numa entrevista, falou no Mackenzie também, ele sendo entrevistado sobre história, né? Ele é historiador fantástico, de um grande equilíbrio, um dos maiores historiadores, talvez o mais equilibrado da história do Brasil. Mais profundo. Doutor José Rodrigues de Carvalho Neto, acadêmico, mais intimamente conhecido como Zé Baiano, tem uma indicação a fazer. A Bahia já me deu régua e compasso. E eu tenho duas sugestões a fazer. A primeira, como acadêmico, que é do Dr. José Roberto Barbosa de Almeida, que pertence também ao Conselho da ABAMAC, desembargador, por vários trabalhos publicados, e homem de uma cultura excepcional e sobretudo, com o espírito mackenzista acima de tudo. Esse é o nome primeiro que eu submeto como acadêmico. E faria uma sugestão para acadêmico patrono. Não patrono. Honorário? Honorário.
porque ele não é maquinista, infelizmente não é maquinista. Mas Professor titular de é uma Direito pessoa que Romano, nos tem ajudado Direito muito Civil e ex-diretor da na Faculdade de Direito da nossos Universidade trabalhos Presbiteriana Mackenzie, São da Paulo. Fundação de Professor Formação. titular de Direito Romano e diretor da O Faculdade presidente conhece o da bem, Fundação Armando sabe. Álvares Penteado, É o doutor, professor, advogado, escritor, conselheiro federal e estadual da Ordem dos Carlos Advogados do Brasil, titular do mérito judiciário pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, parcerista e consultor jurídico, Sim. palestrante do Carlos Departamento Senato, de Direito da OAB em São Paulo, que é realmente uma pessoa excepcional que nos tem ajudado muito, tem contribuído de várias formas. Eu quero simplesmente lembrar que Carlos Renato e eu fundamos a Academia Que foi de desembargador. Magistrados, foi Que foi desembargador. professor da Pontifícia Universidade Católica e da São Judas também, se não estou enganado. Uma figura extraordinária. É, uma figura extraordinária. E fez comigo, foi comigo que nós fizemos juntos a Academia de Magistrados, Paulista de Magistrados. No microfone, por favor. Não está com acesso. O Carlos Renato é um homem de ideias brilhantes e mais do que isso. E um valor incrível e tem um amor muito grande pelo que nós estamos fazendo aqui. É por isso que eu sugiro o nome dele como patrão, como membro honorário. Eu acho, na minha vida, eu conheço, por coincidência, eu conheço os dois componentes. E eu endosso plenamente. Da minha parte, quero propor dois nomes. Também. Um nome que é, na minha opinião, se não o maior arquiteto do Brasil. Falam, não, ele é Maia. Não sei não. Para mim é ele, pelas obras que ele tem produzido no Brasil. E é maquinzista, formado pela Faculdade de Arquitetura. é professor titular da cadeira de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico e Financeiro da Faculdade de Direito Universitário de São Paulo desde 1994. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo de 1990 a 1990. E aí teríamos uma Associação Paulista de Magistrados. E teríamos aqui, então, portanto, na academia, vamos diversificando as apresentações, um grande arquiteto. Temos um grande engenheiro, sou doutor em engenharia, agora um grande arquiteto, sou doutor em arquitetura, professor doutor em letras, não é? Professor doutor Cristiano. Então, está aumentando a concorrência com o juristas. O outro nome é o seguinte, ele me telefonou ontem, inclusive, foi aqui professor emérito do Mackenzie, o Cláudio Salvador Lembo. Foi reitor da universidade, foi até governador de São Paulo. E ele me telefonou ontem, Nelson, você tem a minha aquiescência, pode, se você achar que eu mereço, se eu achar que eu mereço, pode ficar no nome. Quando ele disse isso, ele já mostrou a grandeza do homem. Quando você achar que eu mereço. Quem não tem humildade não pode ter grandeza. Escolheu a primeira carreira ao se formar, tornando-se promotor de justiça, procurador de justiça, ocupando cargos de assessoria na Secretaria da Administração, a registro. Chegou à Prefeitura Nacional do Ministério Público em 1992. Então, diante dela, foi promovido a desembargador de Justiça. Até do Monte dos Remédios. Comunicação. Lembra? Das abelhas? Está no livro dele. Monte dos Remédios. Mas foi Rui. Foi Rui, sim. Rui Barbosa. Se referindo a Luiz Gama. Homenageando Luiz Gama. Está no livro dele. Falando do Monte dos Remédios, das abelhas que tem lá no Monte dos Remédios.
Então, eu pergunto se alguém da Amamag deseja fazer uso da palavra. Gostaria. Por favor, doutor Guilherme. Com muita emoção, realmente vejo esta filha mais querida da Amamag, que é a Academia Maquinzista de Letras. Vejo que essa questão da imagem da semente, não basta a semente ser boa, é importante conseguir encontrar um terreno fértil, como estão vendo aí. Esse nível de acadêmicos que estamos conhecendo aqui hoje. Isso nos dá muita esperança. E outra questão simples que eu gostaria de colocar é saudar com muita alegria essa ideia de colocar letras, arte, poesia, em termos de valores que formam a pessoa humana, além do conhecimento técnico das áreas respectivas que cada um desenvolve na vida. Realmente a academia é a questão que contribui para essa formação humanista da pessoa. Queria que o Mackenzie fosse uma grande universidade humanista para a sociedade. Realmente, que veja que essa questão está tão pobre, como colocou o doutor Regis, que realmente as lideranças hoje da sociedade estão muito mais de uma lide assim, marcada por lideranças, não seria bem sindicais, mas lideranças falsas, lideranças sindicais, comandando o país sem rumo, sem objetivo, sem coisa nenhuma. E a universidade realmente existe para a sociedade. A sociedade conta com a universidade, especialmente a Universidade Mackenzie, com esse projeto grandioso para o Brasil, que a gente espera que a academia realmente cumpra esse papel, realmente que o Brasil está precisando de contribuições desse tipo. Obrigado. Eu não quero cometer uma injustiça. Bom, encerrar sem cometer uma injustiça. Quero uma injustiça com essa moça, Ariadne Bonfim, que trabalha patriota, incansavelmente, que está nos ajudando graciosamente. As cores do Mackenzie. A professora Ariadne é professora do Mackenzie. E o Neto? Neto. A professora Ariadne é professora do Mackenzie. E, coincidentemente, ao longo do tempo, ela tem sido uma das revisoras dos meus livros. É presbiteriana. O pai dela, que eu conheci lá em Natal, é um grande escritor da Academia de Letras de Natal. O irmão dela é tradutor de alemão, diversos livros. Família patriota, né? Inclusive, aquele livro que saiu o último da Orquestra do Reich, a tradução, é traduzido do alemão para o português, pelo pai dela e pelo irmão dela. Tem um irmão que é pianista no Rio de Janeiro. E, portanto, uma família ilustre, uma moça, mãe já casada, mãe de um engenheiro, brasileiros, sua ficha toda, né? E ela nos ajuda graciosamente. Está aqui todas as reuniões. Então, eu acho que merece umas elogios e peço para elas uma salva de palmas. Declaro encerrada a apresentação. Obrigado. Parabéns. E nós estamos aqui agora também com o vice-reitor, né, da Universidade Mackenzie, o professor Dr. Marcel Mendes. Vou conversar primeiro com ele, depois eu falo com o Dr. Alexandre Uadi Torres Guimarães, que é o diretor do Centro de Comunicação e Letras aqui do Mackenzie. E, posteriormente, nós vamos apresentar este jovem e você vai saber por que ele está aqui ao nosso lado. Começando com o vice-reitor, professor Dr. Marcel, primeiro é uma honra, né, poder comparecer a este evento e participar desta reunião, né, de posse de novos membros da Academia Mackenzista de Letras. É muito importante para uma universidade, me parece que vocês são os pioneiros, né, a ter uma academia dentro de uma universidade que sirva de inspiração para o resto do Brasil. Realmente é a primeira universidade que temos notícia no Brasil que tem uma academia de letras constituída de personalidades que estão ligadas à universidade, ou pela condição de professor, ou de ter se formado aqui nesta casa, e ter um vínculo realmente na sua biografia que liga ao Mackenzie. E Mackenzie, com a sua tradição, também com a marca de ser pioneiro em várias das suas iniciativas, registra também este momento especial de instalar uma academia, de compor o quadro com personalidades que se destacam no mundo das letras, da cultura e que representam assim uma contribuição para o país por meio do seu aporte intelectual, do seu destaque cultural
acadêmico ou mesmo no mundo geral das letras e daquilo que nós podemos chamar genericamente de cultura brasileira. E são os maquinzistas notáveis que fazem parte desta academia, que outros irão, no caso, agregar no 40 total, né? A academia clássica... 40 no total, perdão. Classicamente, a academia tem 40 membros. E nós estamos agora num processo de composição desse quadro, que se completará dentro de algum tempo. Isso não quer dizer que o universo de notáveis do Mackenzie se limite a 40 pessoas, mas em termos de academia esse número é fixo e depois será então mantido nesse limite com substituições que haverão de ocorrer na medida em que as pessoas desaparecem do cenário desta vida e deixam então uma cadeira vaga para mais um mackenzista ilustre ser acolhido pela academia com critérios muito rigorosos de ser pessoa que possa realmente ser contada como ilustre, brilhante, honrada e destacada com relevância acadêmica e cultural. Quem sabe nos sirva até de inspiração e referência para os alunos que estão aqui, né? Certamente que os alunos poderão olhar como um horizonte aí a ser alcançado e uma experiência que pode ser iniciada já nos bancos escolares. Que bacana! E agora eu vou conversar aqui, olha, com o nosso diretor do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie. Uma boa comunicação é importante, né, para uma academia de letras, né? O professor aqui, Dr. Alexandre Wadi Torres Guimarães. E eu gostaria que o senhor falasse justamente sobre isso, a importância também na visão do senhor, que é da área de comunicação, mesma área na qual eu exerço minha profissão, a importância também de uma boa comunicação dentro desse ambiente aí da Academia Mackenzista de Letras. Como o Dr. Marcel colocou, o Mackenzie tem uma característica história de inovações, de pioneirismo. E no Mackenzie nós temos talvez uma inovação há alguns anos, que o nosso Centro de Comunicação e Letras, onde estão unidos os cursos de jornalismo, publicidade e letras. Essa questão da publicização é muito importante para a gente, porque nós sabemos que a partir do momento que falam da gente, nós passamos a existir. Mas não basta para a academia só fazer-se existir. Então nós nos valeremos desses critérios de comunicabilidade no sentido de poder não só nos fazermos presentes em vários ambientes, mas também de podermos contribuir com esses ambientes. E alguns desses critérios se darão por conta de confecções de concursos literários para estudantes da graduação, para estudantes de colégio também, esse é o nosso interesse, para que esses concursos possam se tornar livros para estimular nas novas gerações para o meio literário e também por meio de avaliações e premiações de teses e dissertações do ambiente acadêmico no primeiro momento do curso de letras e posteriormente, como a academia é formada não só por profissionais e por notáveis da área de letras, mas da área jurídica, da área da arquitetura, da área das artes, da área de engenharia, que essa postura e essa atitude possa se ampliar para várias áreas da academia. São estímulos, né, no caso, dentro da instituição. A ideia é estimular e a ideia também é fazer com que o público se aproxime da literatura. Infelizmente nós vemos um cenário em que a literatura muitas vezes está distante do cidadão comum. E nós sabemos que a literatura, acima de tudo, é um grande prazer. Então, o que nos interessa é a popularização, no melhor sentido do termo, da literatura. E hoje, nos tempos modernos, é um desafio isso, né? Sem dúvida. Acredito que as pessoas leiam muito hoje e jamais entraria num critério de boa ou má literatura, até porque não acredito nessas questões. Mas eu acho que fazer com que o leitor possa ter diversos olhos, diversos olhares para poder saborear a literatura é fundamental. Então esse é um dos caminhos. E quando a gente falou de referências, esse jovem, para quem não sabe, hoje ele foi empossado um dos membros da Academia Mackenzista de Letras. Eu gostaria até que o senhor o apresentasse. Professor Cristiano Aguiar foi... Fala um pouquinho, né, do currículo dele. Sem dúvida, o professor Cristiano Aguiar, ele foi aluno do Mackenzie no programa de doutorado, desenvolveu aqui, inclusive com uma bolsa sanduíche fora do país, nos Estados Unidos, e acabado seu doutorado, o professor Cristiano passou a fazer parte do corpo docente do curso de letras e também do curso de jornalismo, trabalhando com disciplinas que envolvem a questão da escrita e da literatura e desenvolvendo já, ele pode falar com mais propriedade, com bastante sucesso,
um curso, por assim dizer, ele vai mudar o nome, vai colocar de modo melhor isso pra gente, um curso em que ele dialoga bastante sobre a literatura contemporânea, envolvendo muitos alunos do curso de jornalismo e do curso de letras. Professor Cristiano Aguiar, 34 anos e já empossado membro de uma academia de letras? Bom, então isso é uma grande responsabilidade, né? E eu acho que há uma proposta de a gente fazer um trabalho legal juntos, mas há também uma proposta de ser um contínuo aprendizado com todas as figuras notáveis, mackenzistas, ex-mackenzistas que estão compondo, né, a nossa Academia Mackenzista de Letras. O senhor com tão pouca idade, mas tem uma boa estrada até, né? Viajou bastante, eu estava vendo a apresentação. Você já rodou um pouquinho, né, o mundo, aí eu acho que você pegou umas experiências muito interessantes, né? Eu acho que eu sou muito grato pela literatura. A literatura me levou para vários lugares, me levou para diferentes países, diferentes regiões do Brasil e me trouxe a trabalhar aqui no Mackenzie, agora me trouxe para a Academia Mackenzista de Letras. E obrigado pelo jovem aí, passei dos 30, já estava um pouco em crise, mas aí tudo bem, então ainda sou jovem. Eu sou mais velho, os 3 aqui são mais velhos, então você pra gente é muito jovem. Ok, muito legal, muito obrigado. E mesmo a literatura, mesmo que você não saia do seu país, mas a literatura faz com que você viaje o mundo e não tem limites, né? Essa é a função da literatura. Na verdade, toda a arte, mas a literatura em especial, porque a literatura, ela ensina você a viver a vida de outras pessoas. Eu digo para meus alunos sempre, tanto no jornalismo quanto na letras, a literatura é uma forma muito legal de transmitir experiências, de compartilhar experiências. Em especial porque o quê? Nós somos, eu digo para eles, olha, nós somos carne, osso e pele, mas nós somos fundamentalmente o quê? Linguagem. É a linguagem que estrutura nossos seres, a palavra estrutura nossos seres e a literatura vai lá no fundo. Né? E ela ajuda a compartilhar essa linguagem coletiva, que é a linguagem da experiência humana. Tá certo. Meus parabéns, seja muito bem-vindo aqui. Nossa, eu que agradeço, muito obrigado. Estamos precisando de boas cabeças novas, né, também para perpetuar este trabalho que vocês estão iniciando hoje, que promete ser um trabalho centenário, né? Muito bom, é isso que esperamos, a continuidade, permanência dessa iniciativa que tem tantos méritos e que se projetará para o futuro por meio dos nossos jovens integrantes da academia, aqueles que hão de propagar a existência da academia, dar visibilidade para essa iniciativa tão auspiciosa. E pioneira, meus parabéns ao Mackenzie, muito obrigado a todos vocês por ter muito bem atendido a gente. Muito bom, muito obrigado, muito obrigado.